Salve, salve família Megamente Vascaíno. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. E no videozinho de hoje, eu quero a opinião de vocês. Nós vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Também vamos falar sobre os técnicos que o Vasco vem, né, monitorando aí para assumir o lugar do Fernando Diniz, que foi demitido ontem após o jogo contra o Vasco e nem foi para a coletiva de imprensa. O Pedrinho assumiu a coletiva e demitiu o técnico. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre possíveis técnicos, vamos falar sobre o Fernando Diniz bastante, vamos falar possíveis técnicos que eu acho que essa diretoria está monitorando, né? A diretoria está monitorando esses técnicos há muito tempo. A diretoria já tinha entrado em contato com o Renato Gaúcho para assumir o Vasco antes do Fernando Diniz, só que o Renato Gaúcho não aceitou. Então, se você curte esse tipo de vídeo, se você tem a mesma opinião que a gente ou a opinião diferente da nossa, já deixa um comentário aqui. E é muito importante, eu vou pedir vocês de novo que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos nem as lives que a gente posta por aqui. De mais a mais, vamos direto pro vídeo. O jogo do Vasco e Fluminense foi o jogo páreo aí, o Fluminense, né, apesar de ser um ótimo time, não jogou isso tudo contra o Vasco, não foi essa superioridade toda contra o Vasco, apesar da vitória de 1-0, né, sobre o Vasco, muita catimba. O Fluminense praticamente jogou com um time argentino, fazendo muita catimba, né, reclamando bastante, muita cera. Na minha opinião, o que o goleiro Fábio fez nesse jogo foi deplorável, foi patético, né, muita cera, muita catimba, prendendo a bola demais para bater uma falta, bater um tiro de meta, para qualquer tipo de lance. E o juiz falhou extremamente na hora que ele foi dar os acréscimos, dando apenas 6 minutos de acréscimo, depois deu mais um. No lance de 38 minutos do segundo tempo, onde o técnico do Fluminense, né, o técnico não, nem era o técnico foi expulso, colocou 4 jogadores, fez 4 substituições. Só nessas 4 substituições, eu estava no estádio, eu vi, demorou 4 minutos para fazer essas 4 substituições. Então 6 minutos não dava nem se quisesse, nem se inventasse qualquer coisa que fosse, não dava só 6 minutos de acréscimo. Só de acréscimo dava para dar os 6 minutos, só de cera que o Fábio fez já dava para dar os 6 minutos. Tinha que dar pelo menos 10 a 12 minutos de acréscimo, o juiz já errou ali. E o Vasco, com aquele dinizismo de sempre, sem efetividade para chegar na hora do ataque, os adversários já manjaram aquela jogada do Andrés Gomes, que é dar um tapa na frente, como ele tem bastante velocidade, chega primeiro e faz o cruzamento. Os adversários já manjaram, quando ele vai dar o tapa na frente, os adversários já saem na frente, rouba a bola e toca para outro adversário, matando totalmente o contra-ataque do Vasco. E o Vasco só tem essa jogada de contra-ataque em cima do Andrés Gomes. Demais, fica rodando a bola ali atrás, né? Robert Renan jogou muito, a entrada de Adson deu outra visão pro Vasco, deu um outro formato de jogo, deu outro ritmo de jogo. Adson, apesar de não estar jogando desde 2022, quando ele foi lesionado, voltou, lesionou de novo, ficou, não teve uma partida, não teve uma sequência boa. Ontem entrou bem demais, entrou muito bem, mas infelizmente não tivemos. Naquele lance que o Adson saiu sozinho, em que o jogador do Fluminense ele interceptou, ele parou a jogada e foi expulso ali, provavelmente sairia um gol, porque, né, já tinha saído 2 jogadores junto com ele na sequência. Mesmo assim, o Fluminense, não vou dizer que fez errado, fez certo, parou a jogada e retrocou o cartão pelo gol. Tranquilidade, não é essa a questão foi a cera. Foi um jogo bom, foi um jogo lá e cá. Na primeira parte do jogo, antes da parada para retratação, no primeiro tempo, o Vasco foi superior ao Fluminense, criou mais chances, criou mais jogadas, mas mesmo assim não conseguiu fazer o gol. Depois que voltou da retratação, no primeiro tempo, o Fluminense dominou o restante do primeiro tempo todo e deu no que deu. Mas, de mais a mais, o jogo foi bom. Está aberto ainda, não tem nada decidido, o jogo está aberto, né? Vai ser decidido no Maracanã domingo, entre as duas equipes, não tem favorito para esse jogo, apesar do Fluminense ter vencido, não tem favorito. Vamos falar agora um pouco do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, como pessoa, excelente, mas infelizmente o prazo de validade do Fernando Diniz como técnico do Vasco
já tinha passado há muito tempo, o prazo de validade dele como técnico do Vasco já tinha encerrado há muito tempo, já era para ele ter saído há muito tempo, só que ele, com hombridade, com dignidade que ele tem, bom caráter que ele tem, não quis pedir demissão, disse que isso não é do feitio dele, apesar dele já ter pedido demissão, em um caso pelo menos que eu sei, não pediu demissão. Fernando Diniz pode ser até uma ótima pessoa, mas Fernando Diniz tem que entender que ele não é psicólogo, ele não veio pro Vasco para tentar formar novos homens, novos caráteres, novas personalidades de jogador, ele foi pro Vasco para ganhar, para trazer resultado. Essa é a intenção que o Fernando Diniz, essa era a meta do Fernando Diniz e infelizmente não foi o que aconteceu. 50 partidas, muitas derrotas, muitos empates, pouquíssimas vitórias, infelizmente o trabalho foi encerrado. Técnicos que o Vasco está procurando, a diretoria hoje já se reuniu para discutir a nova possibilidade de técnico, fechando uma bolha para não ter muitas opções para escolher e tentar contratar. O Vasco vai, tentar contratar técnicos que tenha praticamente o mesmo estilo de jogo de Diniz, não que seja igual o Diniz, esse toque de bola, esse dinizismo que chega a fazer raiva nos torcedores e chega até dar medo dos torcedores quando eles começam a fazer aquilo ali na frente do gol, porque um erro ali é certo de tomar o gol e depois fica difícil de correr atrás. Então, os técnicos que eu acho é Caio Jorge, Galhardo e Renato Gaúcho, que eu volto a dizer que já tinha sido procurado pela diretoria do Vasco antes do Fernando Diniz, só que ele não aceitou, não sei o motivo. Então, os técnicos que o Vasco está monitorando agora de perto, que tem essa mesma filosofia de jogo, porque não adianta mudar a filosofia de jogo com o elenco que o Vasco tem. O Vasco vai procurar um técnico dentro das possibilidades, das condições do elenco, não vai querer mudar muito, não vai contratar um retranqueiro, não vai contratar um técnico que sai muito, que joga muito para frente. O Vasco está procurando, e essa, na minha opinião, são ótimas opções: Caio Jorge, Galhardo e Renato Gaúcho, só esses três, E na minha opinião, cara, eu acho que provavelmente desses nomes, quem vai fechar com o Vasco é Renato Gaúcho. Eu não sei ainda, não tenho certeza, e não ouvi falar isso de ninguém, mas na minha opinião, até o final da semana ou até o final desse mês mesmo, o Renato Gaúcho já vai estar como novo técnico do Vasco, porque agora o Vasco vai para esse jogo decisivo contra o Fluminense pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca sem técnico, sem comando. Se o Diniz já estava ruim, imagina agora sem técnico. Então, desde já te peço aquele like, já te peço aquele comentário, o que você acha desses três jogadores, desses testes que eu falei, Caio Jorge, Galhardo e Renato Gaúcho. Se vocês concordam, se concorda, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos e de mais a mais, rapaziada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.